Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, professor. Em 4 minutos eu começo, tá bom? Boa noite. Boa noite novamente, então vamos iniciar aqui a aula. Lembrando que essa é a última parte desse conteúdo de distúrbios da circulação. Então hoje eu finalizo o conteúdo para a prova de vocês. Tá? Na aula passada eu parei em hemorragias. Tá? Nesse slide referente às consequências de uma hemorragia. Dando prosseguimento, então eu tenho aqui um terceiro distúrbio circulatório chamado de trombose.
Eu creio que a maioria já escutou falar em trombose, conhece alguém que já teve, ou mesmo já teve alguma trombose. Tá? Então, a trombose é um processo patológico caracterizado pela solidificação do sangue dentro dos vasos, ou mesmo do coração, então dentro das câmaras cardíacas, átrio e ventrículo, no indivíduo ainda vivo. Tá? Esse é o conceito de trombose. A partir de então, para que ocorra trombose, nós temos que ter a formação de um trombo. Tá? Então, conceitualmente, nós temos uma diferença do que é trombo e de que é um coágulo. Tá? Então, o trombo é uma massa sólida de sangue, também gerada pela coagulação sanguínea. Tá? Dentro de cavidades cardíacas, então, átrios, ventrículos, tá? Artérias, veias e microcirculação, que envolve arteríolas, capilares e vênulas. Tecnicamente, os trombos eles são friáveis, ou seja, eles se fragmentam, tá? Friáveis e aderentes à parede do vaso ou do coração onde eles foram formados. Tá? Então, tecnicamente, essa é a diferença de um trombo para um coágulo. Tá? São friáveis, ou seja, eles fragmentam, tá? E aderem à parede onde eles foram formados. No caso, se for dentro de um vaso ou mesmo na parede do coração. Já os coágulos também ocorre devido ao processo de coagulação sanguínea, eu até comentei na aula passada, só que ocorre após a morte pela parada do fluxo sanguíneo. Tá? São moldes completos da estrutura interna onde se originaram e geralmente são contraídos, deslocando-se facilmente da superfície interna dos vasos ou do coração quando manipulados. Tá? Então, eles são mais elásticos. Então, outras características que vão diferenciar do trombo, então eles são mais elásticos, são brilhantes e não aderentes. Aqui é uma característica importante. Os trombos, na maioria das vezes, eles aderem à parede, ali do local onde eles são formados. Já os coágulos, eles são não aderentes. Tá? E outra característica importante é que eles se formam após a morte, devido à parada do fluxo sanguíneo. Tá? Os coágulos também podem se formar após hemorragias, como no caso de hematomas que eu mostrei na aula passada. Para que ocorra o processo de fluidez do nosso sangue, temos mecanismos que controlam quando é que o sangue tem que ficar no estado fluido, que é o normal, ou quando ocorre o mecanismo de ativação para a formação de um coágulo. Tá? Diante disso, nós temos moléculas pró-coagulação, tá? Então, pró-coagulação. Então, são moléculas que fomentam, que formam um tampão plaquetário, ou seja, são moléculas que estimulam a formação de um coágulo. E temos moléculas anticoagulantes ou anticoagulação, tá? Que mantêm a fluidez normal do nosso sangue. Essas moléculas aqui que estão atuando nesse momento, já que a gente não observa nenhuma coagulação dentro do nosso corpo. Tanto as moléculas pró-coagulação quanto as moléculas anticoagulação são moléculas produzidas pelo próprio endotélio, que é a parede vascular. Então, nós temos a tromboplasmina, tá? Também conhecida como fator tecidual, que é um fator produzido após lesão, tá? Que inicia o processo de coagulação. Tá? Temos o fator de von Hildebrand, que também é um fator que se expressa ali na parede vascular após uma lesão, e esse fator ele serve como base para a agregação plaquetária. Tá? Vou até voltar aqui para vocês, então aqui a presença desse fator. Tá? Então esse fator é expresso aqui a partir do momento em que o endotélio sofre lesão,
E esse fator, como eu falei, vai servir de base para o processo de agregação plaquetária. Temos outras moléculas, como o próprio colágeno, fibronectina, trombospondina e laminina, que são moléculas que entram na via intrínseca da coagulação. Tá? Já as moléculas anticoagulação são moléculas que mantêm a fluidez normal do sangue. Tá? Temos os glicosaminoglicanos, tá? Que inibe a coagulação sanguínea, óxido nítrico, que reduz a adesão e a agregação plaquetária. Então, ela reduz esse processo aqui de adesão da plaqueta à parede vascular, bem como a agregação dessas plaquetas. E temos as prostaciclinas, tá? Que reduz também a adesão e a agregação plaquetária. Então, são essas moléculas aqui que mantêm o nosso sangue no estado fluido. Tá? Esses dois mecanismos de procoagulação e anticoagulação, eles se mantêm em equilíbrio. Tá? A partir do momento em que ocorre o predomínio de um desses fatores, como, por exemplo, procoagulação, nós vamos ter a formação de um coágulo, que é o tampão plaquetário. Para explicar a formação de um trombo, tá, que vai levar a uma trombose, nós temos um que a gente chamamos de tríade, tá? Ou seja, a tríade de Virchow. Essa tríade, ela mostra a etiopatogênese da trombose, ou seja, a causa. O que causa a trombose? Então, essa tríade, ela é formada pela própria lesão endotelial. Então, a partir do momento em que ocorre lesão ao endotélio, ativa-se o mecanismo de coagulação, que pode levar à formação de um trombo. Tá? Fluxo sanguíneo normal. Então, esse fluxo sanguíneo normal pode ser o aumento na velocidade desse fluxo, ou uma diminuição na velocidade desse fluxo, tá? Ou o processo de hipercoagulabilidade, em que o sangue apresenta um aumento excessivo do mecanismo de coagulação. Então, esses três componentes aqui, eles contribuem para a formação de um trombo, logo uma trombose. Então, a trombose é uma ativação patológica do processo fisiológico de coagulação sanguínea. Não sei se vocês entenderam. Então, a coagulação sanguínea é um processo fisiológico, mas a trombose, vocês viram que é a solidificação do sangue no indivíduo ainda vivo. Então, é uma ativação patológica de um processo que é fisiológico, ou seja, a coagulação. Indo por parte, de acordo com essa tríade que explica o surgimento de um trombo, nós temos a lesão endotelial. Tá? Então, qualquer agente agressor que leve a uma lesão endotelial ativa o mecanismo de coagulação. Então, a formação das placas de ateroma, né, que são aquelas placas de gordura, veja que elas se instalam aqui na parede arterial, levando a dano. Tá? Agressão de algumas bactérias e fungos durante o processo infeccioso. Durante o processo de inflamação, tá? Alguns leucócitos podem aderir à parede do vaso e causar dano a essa parede. Tá? Então, é uma lesão dependente de leucócito. Isso ocorre durante um processo inflamatório. Traumas, tá? Bem como tumores. Tá? Então, devido a esse crescimento tumoral, tá? É típico de neoplasias malignas. Tá? Então, esse crescimento tumoral, essa infiltração tumoral vai levar a dano vascular que ativa o mecanismo de coagulação. Tá? Então, esse é o primeiro componente da tríade de Virchow, que é a lesão endotelial. Tá?
Quanto às alterações do fluxo sanguíneo, segundo componente da tríade, tá? Essas alterações, como eu falei, pode ser para mais ou para menos, tá? Ou seja, pode aumentar o fluxo sanguíneo, a velocidade do fluxo, ou pode diminuir a velocidade do fluxo, tá? O que pode levar a uma redução da velocidade do sangue? Aqui, algumas causas, tá? Síndrome de hiperviscosidade, ou seja, o sangue fica mais viscoso. Líquidos mais viscosos, eles tendem a diminuir a sua fluidez, tá? Isso ocorre, por exemplo, quando temos um aumento excessivo no número de hemácias, tá? Então, o sangue fica mais viscoso, caracterizando a síndrome de hiperviscosidade. Isso reduz a velocidade sanguínea. Insuficiência cardíaca. Então, quando o coração perde ou diminui a sua capacidade de bombeamento, isso vai levar a uma redução na velocidade do fluxo, tá? Vai levar a uma êxtase, tá? Então, que é essa redução. Dilatação vascular. Aqui entra um pouco de biofísica, tá? Imagine uma mangueira passando água, né? Tem um orifício final da saída da água, tem um diâmetro, tá? Se eu colocar o dedo nesse orifício, tá? E diminuir o diâmetro desse orifício, a água vai sair com maior velocidade, né? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Se diminui o diâmetro, aumenta a velocidade. Agora, se tu aumenta o diâmetro, diminui a velocidade do fluxo. Então, isso ocorre aqui em dilatações vasculares. Então, se ocorre uma dilatação vascular, tá? Isso pode ocorrer, por exemplo, em câmaras cardíacas que dilatam, tá? Ou mesmo devido ao retorno venoso diminuído, que ocorre dilatação de veias. Nessas condições, o fluxo sanguíneo vai reduzir a sua velocidade. Por quê? Porque houve dilatação, tanto da veia, devido à redução do fluxo do retorno venoso, quanto da câmara cardíaca. Aumento do hematócrito. Hematócrito é um parâmetro hematimétrico, né? Então é um parâmetro hematológico, né? Aumento do hematócrito está indicando o quê? Que houve um aumento no número de hemácias. Então, se aumenta o número de hemácias, cai nessa condição aqui, na síndrome de hiperviscosidade, tá? Ou mesmo redução da contração muscular. É de suma importância que ocorra contração do músculo para que o sangue flua de uma forma ideal. Isso é muito mais evidente quando a gente está falando de membros inferiores, em que o sangue tem que retornar ao átrio direito contra a força da gravidade. Tá? Fazendo o link aqui com a redução da contração muscular, nós temos pacientes acamados, tá? Então, em pacientes acamados, ou mesmo viagens de grandes distâncias, tá? O que a gente observa nessas duas condições? Diminuição da velocidade sanguínea. Então, conforme a velocidade do fluxo sanguíneo diminui, isso vai contribuir aqui, ó, para agregação de hemácias, bem como agregação plaquetária. Agregando plaqueta, nós vamos ter o quê? A formação de coágulos, tá? Então, isso aumenta a predisposição para a solidificação do sangue. Além dessa agregação plaquetária, nós vamos também ter um aumento da permanência de fatores da coagulação ativados no local. Lembra aqui dos fatores pró-coagulação? Eles estão fluindo ali com o sangue. A partir do momento em que o sangue reduz a sua velocidade, esses fatores ficam mais presentes, eles acumulam ali no local. Tá? Aí que entra a função dos
fisioterapeutas. Tá? Então, aqui nessa imagem, a gente está vendo justamente um acamado passando por um processo de fisioterapia. Tá? Então, essa condição de redução da velocidade do fluxo sanguíneo ocorre em pacientes acamados, pacientes imobilizados, pacientes com insuficiência cardíaca, tá? Pacientes após grandes cirurgias. Tá? Então, nessas condições, nós vamos ter uma diminuição da velocidade do fluxo sanguíneo. Isso vai contribuir para a agregação de plaquetas, bem como permanência de fatores da coagulação no local, aumentando dessa forma o risco de solidificação do sangue, formando assim um trombo. Tá? Deu para entender aí, galera? Sim, professor. Beleza. Aqui a gente está mostrando um contexto do contrário. Então, eu falei sobre uma diminuição do fluxo, né, da velocidade do fluxo. Aqui eu estou falando de uma aceleração do fluxo sanguíneo. Isso é muito comum quando ocorre estreitamento de vasos. Então, o que a gente está vendo aqui nesse esquema? O fluxo sanguíneo, ele é laminar. Tá? Ele apresenta um padrão laminar. O que é esse padrão laminar? No centro do fluxo, um pouco distante da parede vascular, flui um sangue com leucócito, rico em leucócitos, hemácias e plaquetas. Tá? Então, um fluxo laminar, mais centralizado. Vejo que as plaquetas, elas estão também nesse centro, no centro do fluxo. Isso evita justamente que essas plaquetas se desloquem para a parede do vaso, contribuindo para uma possível agregação plaquetária. Tá? Então, esse é o fluxo normal. Só que aqui nesse ponto a gente observa um estreitamento, tá? Um estreitamento vascular. Tá? Pode ser, por exemplo, um mecanismo de compressão. Tá? Então, está comprimindo o vaso, levou a esse estreitamento. Aí entra aqui o que eu comentei ainda há pouco da biofísica. Se estreita o calibre, tá? Se diminui, melhor dizendo, se diminui o diâmetro, aumenta a velocidade de fluidez. Foi aquele exemplo que eu dei para vocês da mangueira. Está saindo água, se eu colocar meu dedo ali no orifício, diminuir o diâmetro, a água vai sair com maior velocidade. Aqui acontece algo semelhante. Como diminui o diâmetro do vaso, o sangue flui com maior velocidade. Posteriormente a esse estreitamento, nós vamos ter uma turbulência, tá? Como se formasse um redemoinho aqui após esse estreitamento. A presença dessa turbulência vai alterar o fluxo laminar, obviamente. Então, veja que o fluxo laminar ele foi perdido aqui. Tá? Isso vai contribuir para a lesão endotelial. Então, a gente vê aqui que o endotélio, que é essa parede aqui formada por essas células achatadas, o endotélio foi o que? Danificado. Isso expõe o endotélio. Como esse fluxo laminar foi quebrado, isso vai contribuir para a adesão de plaquetas a esse endotélio danificado, com posterior agregação plaquetária. Então, o fluxo é esse. A turbulência, após o estreitamento, vai levar a dano ao endotélio, adesão e agregação plaquetária, tá? E contribui para a formação de um coágulo. Tá certo? Então, foi o que eu falei ainda há pouco. A lesão endotelial leva ao contato das plaquetas com a parede vascular e diminuição do fluxo sanguíneo. Tá? Deu para entender? Aqui, no caso, a aceleração do fluxo. Sim. Ok. Se eu estiver falando muito rápido, podem falar aí.
Continuando, aqui nós já temos o inverso. Aqui nós já temos uma condição de um aneurisma. O que é um aneurisma? Um aneurisma é justamente a dilatação vascular, tá? De uma artéria, por exemplo. Tá? Então, o que a gente vê aqui no esquema A? Novamente, aqui o fluxo laminar que eu falei para vocês. Leucócitos, hemácias e plaquetas. As plaquetas, vocês podem observar, que elas estão mais externamente a esse fluxo laminar. Aqui, ó. Elas estão mais externamente a esse fluxo. Beleza. Então, a gente vê aqui o fluxo laminar é íntegro. Aqui nesse local, a gente já vê a presença do aneurisma, que é essa dilatação vascular. Então, forma-se aqui no local um fluxo turbilhonado, ou seja, uma turbulência. Tá? É o mesmo raciocínio. Essa turbulência vai levar ao dano endotelial. Então, a gente vê aqui que o endotélio sofreu dano, adesão e agregação de plaquetas. Tá? Essas plaquetas, ao bater na parede do vaso, elas tornam-se o quê? Ativadas. Tá? Então, temos plaquetas ativadas, temos adesão plaquetária e temos agregação plaquetária. Isso vai contribuir para a formação de um coágulo. Tá? Já no quadro B, o que a gente observa? Sobre as plaquetas agregadas, é ativada a coagulação. Tá? Que é aquele mecanismo que eu falei para vocês na aula passada, que nós vamos ter a produção de fibrina. Tá? Essa fibrina aquele cimento que eu falei para vocês que vai agregar a plaqueta, formando o coágulo. Tá? Então, é o que a gente vê aqui. Plaquetas agregadas com a presença de fibrina. Tá? Logo, isso vai contribuir para o crescimento do trombo. Então, veja que o trombo ele começa a crescer. Nesse contexto, novas plaquetas vão aderindo ao coágulo. Então, veja que forma um padrão aqui estriado. Né? Então, aqui, coágulo em amarelo, uma camada de plaquetas agregadas, aderidas ao coágulo. Aqui, novamente, coágulo e, mais em cima, novas plaquetas agregando. Então, esse processo ele vai se repetindo. Tá? Então, a gente vê padrões de estriações nesse coágulo, nesse trombo. Tá? É o que diz aqui. Novas plaquetas precipitam-se e o processo vai o quê? Se repetindo, conferindo um aspecto estriado ao trombo. Tá? Então, aqui forma um trombo no local onde nós temos o aneurisma, que é a dilatação do vaso. Aqui o esquema e aqui na realidade. Então, nós temos aqui um aneurisma aterosclerótico no tronco braquiocefálico. Olha aqui o aneurisma. Tá? Então, aqui a artéria, tá? E a dilatação dessa artéria, formando o aneurisma. Aqui nós já temos um plano de corte. Então, houve um corte aqui, né? E a gente observa internamente a esse aneurisma. Olha aqui como esse aneurisma está totalmente obstruído pela presença de um trombo. Então, o trombo se formou aqui e vejo que ele já está saindo do aneurisma e invadindo vasos que estão aqui próximos. Tá? Então, aqui na figura B, a gente vê a superfície de corte do aneurisma. Tá? Então, foi feito um corte para a gente observar internamente. Tá? Então, a gente vê a presença do trombo com uma área mais clara e uma área mais clara e mais antiga. Então, ó, essa região aqui é um trombo mais antigo. Tá? Então, ele adquire essa coloração mais clara. E aqui a gente já vê a presença de um trombo mais recente. Tá? Aqui, esse trombo mais antigo, a gente vê a presença das estriações. Tá? Aquelas estriações que eu mostrei para vocês ainda há pouco. Eu comentei ainda há pouco. Tá? Beleza. E aqui na figura 9.18, a gente vê um trombo mural. O trombo mural ele se forma na parede. Tá? Então, um trombo mural recente, vermelho, na parede do ventrículo esquerdo. Tá?
Ainda nesse contexto da trombose, nós temos uma condição associada a distúrbios da circulação chamado de trombose venosa profunda, tá? TVP. Tá? Novamente aqui a gente observa aquele padrão de fluxo laminar. Tá? Então, mais externamente as plaquetas, depois as hemácias e mais internamente os leucócitos. Tá? É o que está mostrando aqui, células sanguíneas no fluxo sanguíneo normal. Aqui em B, nós temos esse fluxo, tá? Esse fluxo sanguíneo subindo. Tá? Veja que ele vai passar por essas válvulas. Tá? Essas válvulas elas se abrem para a passagem do sangue e, obviamente, que nós vamos ter um retrocesso desse sangue. Tá? A partir do momento em que esse sangue retorna aqui, tá? Já que ele está indo contra a força da gravidade, ocorre a formação de pequenas turbulências. Pequenas turbulências. Só que, numa condição normal, essas turbulências geram pequenos transtornos quanto a esse fluxo laminar aqui do sangue. Tá? Então, essas pequenas turbulências não são capazes de levar a uma agregação plaquetária com posterior formação de um trombo. Então, o que diz aqui, ó, como tais veias possuem válvulas, aqui ó, as válvulas, tá? No recesso, ou seja, na volta do sangue, o fluxo sanguíneo laminar torna-se turbilhonado. Então, aqui ó, o turbilhonamento. Tá? Em condições normais, como eu falei para vocês, o turbilhonamento é pequeno e as plaquetas mantêm-se longe do endotélio. Então, essas plaquetas aqui, elas não vão bater no endotélio, levando a sua ativação, adesão e agregação, tá? Em condições normais. Agora, quando existe uma hiperemia passiva, lembra que eu falei na aula passada? Hiperemia passiva, redução do retorno venoso. Tá? Então, é quando o sangue está com dificuldade para retornar, o sangue venoso, né? Está com dificuldade para retornar para o átrio direito. Aí o que eu disse para vocês? Ele acumula, né? Isso é muito nítido em membros inferiores. Então esse sangue vai acumular, vai levar à distensão, à dilatação das veias. Olha o raciocínio da coisa. O sangue está com dificuldade para retornar, ele acumula, as veias dilatam. O que eu disse para vocês? Se aumenta o diâmetro do vaso, reduz a velocidade do sangue. Né? Isso vai levar a uma redução dessa velocidade. É o que diz aqui, ó. As veias dilatam-se, tá? E vai ocorrer uma diminuição na velocidade do sangue. Reduzindo essa velocidade, quando o sangue retorna, isso vai levar a um turbilhonamento do sangue. Agora, esse turbilhonamento vai ser muito evidente, vai ser mais evidente, que vai levar a um choque das plaquetas com o endotélio. Tá? Então, novamente, para ficar claro, em condições normais, o sangue flui e passa normalmente. No recesso desse sangue, nessa pequena volta que dá, gera-se um turbilhonamento, só que esse turbilhonamento ele é pequeno, incapaz de levar à ativação e agregação de plaquetas ao endotélio. Agora, em condições de diminuição do retorno venoso, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, como o sangue diminui o seu retorno, ele acumula, tá? Distende as veias, aumentando o diâmetro das veias, diminui a velocidade do fluxo. Diminuindo a velocidade do fluxo, quando ele passa e que ele tem aquele pequeno recesso, aquela pequena volta, aumenta o turbilhonamento, isso vai levar a um choque das plaquetas ao endotélio, com ativação, adesão
e agregação plaquetária, formando assim, ó, um trombo. Tá? Então, ao se chocarem com o endotélio, as plaquetas são ativadas, agregam-se e inicia a formação de um trombo por ativação da coagulação sanguínea. Aqui a gente vê nitidamente. Tá? E aqui no quadro D a gente vê o crescimento desse trombo. Tá? Então veja que ele cresce tanto posteriormente ao fluxo, tá? Quanto de maneira retrógrada. Tá? Então aqui o fluxo está para cima, né? Então imagina aqui a veia de uma perna, de uma panturrilha, então o fluxo está para cima, coágulo crescendo tanto no sentido do fluxo, quanto retrógrado ao fluxo. Boa noite. Aí aqui então, aqui no quadro D, o crescimento do trombo é rápido devido à velocidade reduzida do fluxo sanguíneo. O trombo cresce na direção do fluxo, tá? Como eu falei, ele cresce na direção do fluxo e também de modo retrógrado, tá? Devido à redução da velocidade do sangue no montante do local onde o trombo começou a ser formado. Tá? Deu para entender aqui esse passo a passo, galera? Então, isso aqui é uma condição de diminuição do retorno venoso. Então, quando o sangue começa a acumular, isso é muito típico de membros inferiores. Acumula, aumenta o calibre do vaso, diminui a velocidade do sangue, aumenta o turbilhonamento, choque de plaquetas à parede do vaso, adesão e agregação plaquetária, levando à formação do trombo. E aí, galera, deu para entender esse processo ou não? Deu sim, Irã. Beleza. Aqui está uma TVP, como eu falei para vocês. Aqui está em inglês, obviamente, né? Mas uma TVP é trombose venosa profunda. Tá? Então, é muito típica de veias mais profundas localizadas na panturrilha. Eu já tive uma TVP, tá? Há uns 5 anos atrás, 5 ou 6 anos atrás. Foi até um caso meio engraçado, porque vocês vão até rir. Eu, na ânsia de aumentar a massa muscular das minhas panturrilhas que já são bem grossas, não é isso? Eu comecei a pegar um pouquinho mais pesado na academia, né? Então eu estava colocando um peso excessivo nas panturrilhas, na tentativa de melhorar, né? Já que elas são bem grossas. Aí isso contribuiu para a formação de um trombo aqui numa veia profunda da minha panturrilha. Então eu tive uma TVP, uma trombose venosa profunda. Essa TVP ela pode ocorrer em pacientes imobilizados num leito. Tá? Raciocínio é o seguinte: pacientes imobilizados diminui a velocidade do fluxo. Isso contribui para a agregação plaquetária. Mais frequentemente após cirurgias ortopédicas ou mesmo um traumatismo com imobilização. Então, imagine um indivíduo com politraumatismo, tá? Em que ele tem que ficar imobilizado durante muito tempo. Ou após uma cirurgia muito extensa, que também vai ter que ficar imobilizado durante muito tempo. Então, é por isso que, por exemplo, após cirurgias como cirurgias bariátricas, que são cirurgias bem invasivas, o paciente ele tem que fazer logo uso de meias de compressão, tá? Para que não ocorra justamente esse processo aqui, de trombose venosa profunda. Tá? Na TVP, a gente observa os 3 componentes daquela tríade que eu falei para vocês, da tríade de Virchow, que explica a trombose. Então, nós vamos observar
na TVP uma diminuição da velocidade do fluxo sanguíneo nas veias por causa dos movimentos musculares importantes. Tá? Então, imagine o indivíduo acamado, tá? Por ele estar nessa condição de acamado, não está ocorrendo contração muscular a nível de membros inferiores. Tá? E a contração muscular é uma força de propulsão para que o sangue ele retorne, para que ele suba contra a força da gravidade. Tá? Nós observamos também na TVP uma lesão endotelial, tá? Causada por hipóxia, devido à redução do fluxo sanguíneo. Tá? Como o sangue ele diminui o seu fluxo sanguíneo ali no local, tá? Devido à presença do trombo, o indivíduo evolui para um quadro de hipóxia local. Tá? Então, um quadro de hipóxia aqui no local. O que é hipóxia? Diminuição na concentração de oxigênio. Como diminui a concentração de oxigênio, temos lesão endotelial, que também é um componente da tríade de Virchow. E nós observamos também na trombose venosa profunda uma alteração na coagulabilidade. Ou seja, essa alteração na coagulabilidade, ela ocorre devido a uma reação de fase aguda após agressões. Tá? Então, cirurgias muito invasivas, muito extensas, tá? Politraumatizados, tá? Então, o indivíduo sofreu um acidente com politraumatismos. Nessas duas condições, nós temos um aumento na produção de uma proteína plasmática chamada de fibrinogênio. E vocês viram que esse fibrinogênio, quando ele é convertido em fibrina, nós temos a produção do coágulo. Tá? Então, aqui, ó, esse fibrinogênio que é produzido no fígado, ele aumenta a sua produção, bem como aumenta a produção de plaquetas pela medula óssea. Então, vejam, a tríade de Virchow, ela está presente na trombose venosa profunda. Alteração na velocidade do fluxo, que aqui no caso diminui a velocidade do fluxo, temos lesão endotelial e temos aumento da coagulabilidade sanguínea. Esses três fatores vão convergir para a formação do trombo, que vai obstruir uma veia profunda, que no caso aqui é da panturrilha. Tá? Qual o perigo disso aqui, galera? Qual o risco real disso aqui, de uma TVP? Alguém? Alguém arrisca? Qual o risco real de uma TVP? Morte, exatamente. Mas por quê? É uma possível, sim, uma realidade possível. A morte. Devido a quê? O entupimento das veias. Tem a ver com obstrução. Mas onde? Aqui, ó. Qual é o perigo? Lembra que isso aqui é veia, né? Então, esse sangue, ele vai fluir com o retorno venoso, né? Retorno venoso. Para onde esse sangue vai? Tá? Ele vai retornar para o coração, né? Via átrio direito, então, pelas veias cava, né? Então, aqui no caso da panturrilha, é a veia cava inferior, tá? Que vai levar o sangue até o átrio direito, cai no ventrículo direito e pelas artérias pulmonares, esse sangue vai parar onde? Nos pulmões. Agora, olha só aqui. Imagina que esse trombo que se formou ali na panturrilha fragmenta. Então, agora ele não é mais chamado de trombo, e sim é chamado de êmbolo. Esse êmbolo vai retornar para o átrio direito, ventrículo direito,
passa pelas artérias pulmonares e vai ser deslocado até o pulmão. Dependendo do vaso que ele vai obstruir lá no pulmão, o indivíduo pode ter um quadro de morte súbita. Então, ele pode estar aparentemente bom, normal, e morrer subitamente. Tá? Então, isso que eu descrevi para vocês é uma embolia pulmonar. Um risco claro de morte súbita. Oi, professor. Oi. As varizes, elas viram trombose? Pode levar. Tu pode ter lesão endotelial, tu tem dilatação da veia. Aí o raciocínio é sempre esse. Se dilata a veia, diminui a velocidade do fluxo. Diminuindo a velocidade do fluxo, tu pode aumentar o risco da formação de um trombo. Não é que, eu não estou falando para você que vai ter trombose. Isso pode levar a um risco de trombose. Sim. Eiran? Oi. Basta um trombo para matar? Depende, aí vai depender do... Na verdade, não é nem o trombo, como eu falei. O trombo... Uma embolia, né? O trombo é quando ele está fixo, tá? A partir do momento que ele fragmenta e cai na circulação, ele já não é mais chamado de trombo, ele é chamado de êmbolo. Aí ele vai causar uma embolia. Essa pergunta é muito relativa. Vai depender do tamanho desse êmbolo. Se for um êmbolo mais calibroso e que obstruir o tronco inicial da artéria pulmonar, ou seja, é logo o início ali da artéria pulmonar que vai desembocar no pulmão, aí o quadro vai ser bem grave, porque tu imaginas, o sangue não vai chegar até o pulmão, tá? Aí o indivíduo pode ter um quadro de morte súbita. Tu pode ter aumento da pressão pulmonar, tu pode ter aumento da carga de trabalho no átrio direito, no ventrículo direito. Então, são várias as consequências. Isso vai depender do tamanho do êmbolo. Tá? Ok. E o outro critério da tríade de Virchow é justamente a hipercoagulabilidade. Então, nós temos hipercoagulabilidades primárias, ou seja, que são genéticas, e as secundárias, que são adquiridas. Então, aqui nós temos vários exemplos de hipercoagulabilidades primárias, ou seja, são condições genéticas. Tá? As mais comuns aqui, no caso, mutação no fator 5. Esse fator é um fator da cascata de coagulação. Então, ocorre uma mutação nesse fator que vai levar a um aumento do processo de coagulação. Tá? E mais raros, que são aqui deficiências nessas moléculas, a antitrombina 3, proteína C e proteína S. Essas três moléculas aqui, a antitrombina, a proteína C e a proteína S, são moléculas anticoagulação. Tá? Então, elas impedem a formação de um coágulo. Aqui o indivíduo tem uma deficiência nessas moléculas. Então, como ele tem uma deficiência, isso aumenta o risco de coagulação, ou seja, uma hipercoagulação. Tá? E as secundárias, temos vários exemplos que são adquiridas. Tá? Então, aqui no caso, repouso no leito ou imobilização prolongada, que eu falei para vocês ainda há pouco, tá? Que tanto o repouso no leito ou imobilização prolongada, isso vai aumentar, vai diminuir a velocidade do fluxo sanguíneo, que aumenta o risco do processo de coagulação. Tá? Infarto do miocárdio. Por que o infarto no miocárdio? Porque o infarto pode levar a uma insuficiência cardíaca. Quando eu falo em insuficiência cardíaca, lembra que o coração é uma bomba de propulsão. Esse bombeamento que distribui o sangue para todos os nossos tecidos. Se o coração está com uma insuficiência, esse processo de distribuição vai ficar o quê? Reduzido. Tá?
E vários outros fatores aqui. Então, aqui, por exemplo, lesão tecidual, cirurgias muito extensas, muito invasivas, fraturas, eu estou falando aqui de politraumatismo, queimaduras. Nessas condições aqui, ocorre a liberação dessa molécula chamada de tromboplastina. Vou voltar um pouquinho aqui. Ó. Se tem tromboplastina, ela vai converter a protrombina em trombina, que por sua vez vai converter o fibrinogênio em fibrina, aí nós vamos ter o coágulo. Ou seja, quando aumenta a síntese dessa molécula, que é produzida pelas nossas plaquetas, toda a cascata de coagulação é ativada, que vai culminar na formação do coágulo. Tá? Então, isso a gente observa em queimaduras, em politraumatismos, aqui, ó, em queimaduras, em politraumatismos, em cirurgias muito invasivas. Por isso que cirurgias extensas, demoradas, muito invasivas, aumentam o risco de uma trombose. Tá? Deu para entender, galera? Positivo. Por isso que tem um fisioterapeuta. Exatamente, exatamente. Aí entra a figura do fisioterapeuta. É super importante, principalmente em politraumatizados ou cirurgias, tá? Em acamados de uma forma geral. E baixa o risco de trombose. Aqui eu vou destacar uma. Tá? No caso aqui, o uso de contraceptivos orais, anticoncepcional. O uso de anticoncepcional, como vocês estão vendo aqui, ele aumenta o risco de uma trombose, sendo que o risco ele é baixo. Tá? Então, enfatizando, eu sempre enfatizo isso. Eu não estou dizendo que a mulher que faz uso de anticoncepcional vai ter trombose. Eu estou dizendo que isso predispõe a um risco de trombose, mas ainda é um risco baixo. Temos outros fatores, como, por exemplo, predisposição, tá? Ou mesmo problemas circulatórios. Então, vários outros fatores aí convergindo para aumentar o risco de trombose. Nesse contexto, eu trouxe para vocês aqui um artigo que ele discute justamente isso. O uso de contracepção hormonal e consequências no sistema cardiovascular, tá? Vocês colocarem lá no Google contracepção hormonal e problemas cardiovasculares, vocês vão encontrar alguns artigos interessantes. Esse aqui eu achei interessante porque ele é bem objetivo em um ponto em que ele explica por que o uso de anticoncepcional aumenta o risco de uma trombose. Tá? Então, ele discute o uso de anticoncepcionais e tromboembolismo, aumento de tromboembolismo. Esse ponto aqui que é interessante. O que ele fala? O etililestradiol, tá, induz alterações significativas no sistema de coagulação, culminando com o aumento da geração de trombina. Aqui é o primeiro ponto que eu destaco. O anticoncepcional, no caso aí o etililestradiol, o hormônio, ele vai aumentar a produção de trombina. Aí eu vou voltar aqui, rapidola. Se aumenta a produção de trombina, automaticamente tu vai aumentar a conversão de fibrinogênio em fibrina. Tendo mais fibrina ali no plasma, tu aumenta a chance de formação de um coágulo através da agregação plaquetária. Deu para entender esse primeiro ponto aí, galera? Ou não? Preciso do feedback. Ficaram tímidos. Beleza. Continuando. O etililestradiol também, ele
aumenta fatores da coagulação, como o fibrinogênio, bem como esses outros fatores aqui, que vocês vão ver melhor na hematologia, que são fatores da cascata de coagulação, que vai culminar no processo de coagulação. Mas olha só, novamente, então o etinilestradiol aumenta a trombina e aumenta o fibrinogênio. Voltando, para ficar bem fixo, olha só, aumenta a produção de trombina e o hormônio aumenta a produção de fibrinogênio. Aumentando trombina, aumenta a conversão de fibrinogênio em fibrina, mais fibrina no meio, formação do coágulo. Deu para entender aí ou não? Pois é, e o risco é maior então, né? Exatamente. Então, ele eleva o risco. Mesmo sendo ainda, galera, aqui, ó, um risco baixo, tá? Ele é tido como um risco baixo de trombose, mas ele aumenta esse risco, tá? Beleza. Então, além de ele aumentar as moléculas envolvidas no mecanismo de coagulação, o etinilestradiol, ele inibe os fatores anticoagulação, tá? Que aqui no caso os inibidores da coagulação, que é a proteína S e a antitrombina, que eu falei ainda há pouco aqui, ó. Antitrombina, proteína S. São moléculas anticoagulação. São moléculas que contribuem para que o nosso sangue ele fique fluido, tá? Fique no estado líquido, de fluidez. Aí o etinilestradiol vai lá e reduz, tá? Reduz a produção dessas moléculas. Aí isso vai intensificar o efeito pró-coagulação. Então, sacaram? O etinilestradiol estimula as moléculas pró-coagulação e inibe as moléculas anticoagulação. Então, houve aí um desequilíbrio. Predomina agora a coagulação frente à anticoagulação. Deu para entender aí, meus queridos, ou não? Eu entendi. Beleza. Ainda tem mais um detalhe. Esse risco, ele é dose dependente. Tá? Ou seja, quanto maior a dose do anticoncepcional, do hormônio, a dose hormonal, isso aumenta mais o risco, obviamente, de uma trombose. Eu estou enfatizando isso porque tem algumas meninas, elas fazem uso meio que aleatório de pílula do dia seguinte. Tá? Então, a pílula do dia seguinte é uma bomba hormonal. Tá? É o que elas deveriam, digamos, tomar o mês todo, elas tomam em uma única dose, tá? Em um único momento. Então, é uma bomba de hormônio. Tá? Aí ele diz aqui que o risco de tromboembolismo venoso é dependente da dose de etinilestradiol. Então, uma alta dose do hormônio, ele coloca aqui como igual ou superior a 50, está associada a um aumento de 2 vezes no risco de tromboembolismo venoso, quando comparada à baixa dose desse hormônio, que é menor que 50. Então, quanto maior a dose, maior é o risco de ter um tromboembolismo venoso. Ficou claro? Assim ou assim? É um risco para as meninas, né? Exatamente. Então, o uso indiscriminado de pílula do dia seguinte. Tá? Então, é só mesmo em condições bem criteriosas. Não é para ficar usando constantemente, obviamente. Deu para entender, galera, isso aí ou não? Ou foi uma droga? Não entenderam nada? Deu sim, Irã, deu sim. Beleza. O povo não está falando, mas está só observando. Tá só bicorando, né? Tá certo. Isso. Aí aqui como vai evoluir esse processo de trombose? Qual é a evolução e essa consequência?
Uma primeira evolução aqui é o crescimento, tá? Então, para que ocorra o crescimento do trombo, obviamente que a coagulação predominou sobre a trombólise. Então, lise, vocês sabem que é degradação do trombo, trombólise, tá? Então, para que ocorra o crescimento do trombo, a coagulação vai predominar sobre a trombólise, tá? Aí o trombo vai o quê? Aumentar. No caso de artérias, como a artéria é um vaso mais calibroso, tá? O crescimento do trombo pode levar a uma isquemia, tá? Que é uma obstrução parcial do fluxo do vaso, levando a uma redução do fluxo sanguíneo, tá? Ou pode até causar uma isquemia total, que vai levar a uma obstrução total do fluxo, tá? Então, aqui no caso, a gente está vendo uma obstrução total do vaso, né? Então, o sangue não passa para essa região aqui do tecido. Então, teoricamente, essa região aqui vai ser afetada, ela vai morrer, tá? Se for em veias, que são vasos menos calibrosos, elas vão dificultar o retorno venoso, levando a um edema. Lembra a figura de uma perna que eu mostrei na aula passada? Que eu disse para vocês que é uma hiperemia passiva de membros inferiores? Naquela condição ali, o que eu disse para vocês? Que o sangue não está retornando, ou ele está tendo uma diminuição desse retorno venoso. O sangue acumula, causa aumento de pressão, saída de líquido que acumula no interstício, levando a um inchaço, ou seja, a um edema. Tá? Isso pode ser a consequência aqui, ó, de uma TVP, de uma trombose venosa profunda. Quando eu tive trombose venosa profunda, a minha perna esquerda começou a inchar. A perna e os pés, eles começaram a inchar. É justamente devido a esse processo. O sangue não estava retornando, estava tendo dificuldade para retornar. Acumulou aqui no membro, tá? Aumento de pressão local, saída de plasma, esse plasma acumula no membro, levando a um inchaço, a um edema. Sacaram? Ei, professor? Oi. Eu já perdi uma amiga com trombose. Aconteceu assim mesmo. Ficou inchado, né? Ela não conseguia andar. Aí internaram ela na UPA. Demoraram para dar uma assistência para ela. Ela veio a óbito e a causa da morte foi embolia pulmonar. Foi justamente esse processo que eu falei para você. É um risco eminente, um risco real de morte. Então, quando eu tive trombose venosa profunda, eu fiquei usando um fibrinolítico, um medicamento para quebrar com o trombo, e fiquei usando meia de compressão, umas meias que apertam muito, né? Tá? É justamente para evitar, e repouso, obviamente, repouso. Para evitar o deslocamento desse trombo, que agora já vai ser um êmbolo, se parar lá no teu pulmão, tu pode ir a óbito. É um risco real, de fato. E a morte é rápida, né, Irã? Eu tive um amigo também que morreu rápido. Morte rápida. Eles usam a expressão morte súbita. Então, o cara tá bonzinho e, de repente, ele cai, digamos assim. Uma morte bem súbita mesmo. Tá? Porque não chega sangue mais ao pulmão. Tá? Então, o pulmão, aquela troca gasosa, não existe, não ocorre mais. Novamente, isso vai depender do tamanho do êmbolo. Tá? Beleza. Uma outra evolução desse trombo, ele pode ser o que? Fragmentado. Então, aqui já é o inverso. O sistema fibrinolítico, ou seja, quebra da fibrina. Então, houve quebra da fibrina, desagregação das plaquetas. Com isso, o coágulo fragmenta. Tá? O trombo, melhor dizendo, fragmenta. Tá? Essa fragmentação pode ser total ou parcial. Tá? Aqui a gente observa, obviamente, que vai ocorrer um restabelecimento da integridade vascular e o fluxo ele volta ao normal. Tá? Então, nós vamos ter uma
perfusão. A perfusão é a propriedade que nós temos do sangue invadir os nossos tecidos, tá? Penetrar pelos nossos tecidos. Isso é a perfusão. Como é que tinha uma obstrução, quando volta a circular o sangue, nós vamos ter uma reperfusão, tá? Ou um processo chamado de organização, tá? Em que ocorre migração de fibroblastos, formação do tecido de granulação, tá? Isso vocês já viram comigo. Tecido de granulação, fibroblastos, formação de novos vasos, tá? Então, nesse contexto aí, olha só o que acontece. Dentro do trombo, formam-se outros pequenos vasos, tá? Então, nesse contexto aqui, nós vamos ter uma recanalização. Nós vamos ter um restabelecimento parcial do fluxo. Então, ó, o sangue volta a fluir por aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Então, um restabelecimento parcial. Aqui na prática, a gente vê, o que a gente está vendo aqui? Um esquema de recanalização, né? Tá? Em que formam-se novos vasos dentro do trombo. E bem aqui a gente está vendo, na real, no caso, um aspecto microscópico de um trombo organizado. Então, isso aqui é chamado de organização. Em veia profunda da perna. Então, olha só, esse indivíduo teve uma TVP, uma trombose venosa profunda. E ocorreu esse mecanismo de organização, em que houve uma recanalização por dentro do trombo. Aqui a gente vê os vasos, ó. Então, isso aqui é o trombo, tá? Então, aqui nós temos o trombo, e aqui um vaso, e aqui outro vaso, tá? Forma de Y, aqui é um vaso, e aqui outro vaso. Está recanalizando o local. Ou, uma consequência, é quando esse trombo fragmenta, e esse fragmento cai na circulação. Aí nós não vamos ter mais um trombo, e sim um êmbolo. Então, é bem fácil. Trombo, ele está fixo no local onde ele foi formado. Aí nós vamos ter uma trombose. A partir do momento em que ele se desloca pelo fluxo sanguíneo, nós vamos ter uma embolia. Ou seja, um êmbolo que levou uma embolia. Então, a embolia é a presença de um corpo sólido, líquido ou gasoso, que é chamado de êmbolo, transportado pelo sangue e capaz de obstruir um vaso, ocorrendo muitas vezes após ramificação vascular. Tá? Por que após a ramificação vascular? Então, nós temos um tronco central do vaso. Quando ele começa a se ramificar, esses ramos são menos calibrosos. Tá? Então, o êmbolo que passou pelo ramo central vai obstruir um ramo periférico que tem um calibre menor. Tá? Então, isso que ele diz aqui, que muitas vezes ocorre após ramificação vascular. Temos vários tipos de embolia, sendo que mais de 90% das embolias são as tromboembolias, ou seja, uma embolia derivada de um processo de trombose. Aqui, ó. Aqui, tínhamos um trombo, né? Fragmentou, formou um êmbolo, embolia. Então, 90% das embolias são tromboembolias. Mas nós temos outros tipos, que são menos comuns, formados por fragmentos de placas de ateroma. Então, são aquelas placas de gordura, elas podem se fragmentar, cair na circulação e formar um êmbolo. Vesículas lipídicas, que aqui é uma embolia gordurosa, daqui a pouco eu vou explicar, ou mesmo uma embolia gasosa, pela presença de gases dentro da circulação. São tipos de embolia bem menos comuns. Aqui eu já falei, né, da tromboembolia pulmonar.
Aqui é a formação de um êmbolo. Então, aqui, olha só essa condição interessante. Isso aqui levou o paciente a óbito, tá? Então, esse indivíduo faleceu, tá? A gente vê nitidamente aqui o que era um trombo, levou à formação de um êmbolo e esse êmbolo se instalou bem aqui. Então, um êmbolo derivado de uma trombose venosa profunda da extremidade inferior. Então, galera, isso aqui é derivado de um trombo que se formou em uma perna, tá? Membro inferior, extremidade inferior, tá? Formou um êmbolo e ele foi se alojar bem aqui, galera, no ramo da artéria pulmonar. Obstruiu esse ramo da artéria pulmonar. Isso levou o paciente a uma morte súbita. Deu para entender? Então, o trajeto aqui, qual foi o trajeto? Esse êmbolo, ele saiu lá da extremidade inferior, caiu no retorno venoso, pelo retorno venoso através da veia cava, caiu no átrio direito, ventrículo direito, e pela artéria pulmonar ele foi parar lá no pulmão, obstruindo aqui, ó, o ramo da artéria pulmonar que levou esse paciente à morte. Mas nós temos uma tromboembolia arterial. Quando eu falo em tromboembolia arterial, esse êmbolo já caiu na grande circulação. Lembra que eu comentei na aula passada? Na grande circulação ou circulação sistêmica, através da artéria aorta. Lembra que a artéria aorta ela vai se ramificando e levando sangue oxigenado para todas as partes do nosso corpo, cabeça, tronco e membros. Tá? Então, se esse êmbolo cair numa artéria, ele pode se deslocar para várias regiões do nosso corpo. Aqui, no caso, ele obstruiu um ramo que irriga o baço, causando um infarto, tá? Um infarto do baço, ou seja, a morte aqui do baço. Aqui ele foi parar nas artérias mesentéricas que irrigam o intestino, causando um infarto intestinal. Então, ó, essa região mais clara aqui, ela morreu porque não chegou mais sangue, houve obstrução das artérias mesentéricas. Isso aqui é uma condição grave que cabe uma intervenção rápida, tá? Aqui, quando ele vai parar lá no encéfalo, tá? Então, ele bloqueou o fluxo sanguíneo para uma região do encéfalo, que levou à morte. Quando eu falo de tecido nervoso, obviamente que as consequências são bem mais danosas e em pouco tempo. O tecido nervoso é um tecido que ele não consegue sobreviver muito tempo sem oxigênio. Ele exige uma grande concentração de oxigênio, o gasto energético dele é muito grande, então ele exige bastante oxigênio. Então aqui, ó, houve obstrução desse ramo arterial e toda essa região aqui morreu. Dependendo da área que morre, obviamente, o indivíduo pode ter sequelas, tá? Motoras, sequelas cognitivas, né? Ou ele pode até mesmo ir a óbito. Tá? No caso do Louro José, ele teve um acidente vascular encefálico hemorrágico. Então, houve um aumento da pressão aqui de uma artéria cerebral, rompimento dessa artéria, extravasamento de sangue. Esse sangue levou um aumento da pressão intracraniana, que levou à morte do tecido nervoso. Tá? Quando esse êmbolo obstrui artérias de membros inferiores, ele vai causar uma isquemia, levar a dor, necrose. Tá? Aí o indivíduo vai ter edema,
vai ter alguns ferimentos devido a essa necrose. Isso aqui já é uma embolia arterial. Tá? Então, lembra, se o êmbolo é venoso, ele vai parar lá no pulmão. Ele passa pelo coração, para lá no pulmão. Quando o êmbolo é arterial, ele pode parar em várias regiões do teu corpo. Tá? Porque ele vai seguir o fluxo da circulação sistêmica ou grande circulação. Aí vai depender do vaso que ele vai passar. Quando ele encontrar um vaso menos calibroso, ele vai fechar, ele vai obstruir. Deu para entender aí, galera, essa diferença? É difícil aí esse conteúdo? Muita informação, mas não é difícil, não. Beleza, realmente é muita informação, mas não chega a ser difícil, mas realmente tem muita informação. Um outro exemplo de embolia, embolia de líquido amniótico, tá? É bem rara, ocorre durante o parto, por exemplo, devido às contrações uterinas, tá? Então vai ocorrer a entrada de líquido amniótico antes ou durante o parto. Antes, caso ocorra rompimento daquela membrana placentária, tá? É muito raro, como eu falei, ocorre em 50 mil partos, tá? É uma complicação que é grave, tá? E pode levar até a morte da mãe, tá? Da grávida. Ocorre devido à ruptura de membranas placentárias ou de veias uterinas, devido ao processo de contração. A contração pode ser tão forte, tão evidente, que leva à ruptura dessas veias uterinas e entrada de líquido amniótico na circulação. Tá? Esse líquido amniótico, ele tem uma característica. Ele é um pró-coagulação. Os componentes do líquido amniótico estimulam uma coagulação. Aí, a mãezinha pode evoluir para cá, para um quadro de coagulação intravascular disseminada. Tá? Como o próprio nome está dizendo, é uma coagulação que ela é disseminada. É um quadro muito grave, comum em sepsis, que leva o paciente a óbito. Tá? Isso pode ocorrer devido à entrada do líquido amniótico na circulação, ou mesmo devido à entrada de componentes do próprio feto, como células fetais. Tá? Aqui a gente está vendo uma embolia por líquido amniótico em duas veias, não arteríolas. Ó. Então a gente está vendo aqui uma arteríola, aqui outra arteríola. Essas duas arteríolas, galera, elas estão obstruídas por células do feto, tá? Que entrou junto com o líquido amniótico na circulação. Então, duas arteríolas pulmonares pequenas estão preenchidas com laminações em espiral, então, espiral, de células escamosas fetais, são células achatadas. Então, elas entraram junto com o líquido amniótico e foram parar lá nas artérias pulmonares. Tá? Beleza. Outro tipo de embolia é a embolia gasosa, que é devido à presença de bolhas de gás que obstruem vasos sanguíneos. Nós podemos ter uma embolia gasosa venosa, tá? Que é devido a uma penetração rápida de grande quantidade de ar após a abertura de uma veia. Aí aqui, ó, vários fatores que podem levar a uma embolia gasosa venosa, tá? Que pode levar essa rápida entrada de gás na circulação venosa, ou seja, após a abertura de uma veia. Tá? Partos ou abortos devido ao processo de contração do útero, tá? Bolhas de ar em sistemas de infusão, então aqui entra aqueles sistemas de soro, tá? Que a gente toma em unidades de saúde, tá? Pneumotórax, tá? Ou seja, um trauma que pode levar a ruptura de veias e entrada de gás nessas veias, ou aqui outras condições como cirurgias, tá? Aberturas de grandes veias,
o qual vai possibilitar a entrada rápida de gás, certo? Essa embolia gasosa venosa, ela pode ativar o mecanismo de coagulação, levando à formação de microtrombos e à oclusão de pequenos vasos, a obstrução de pequenos vasos. Tá? Pode levar a um edema pulmonar, tá? Ou mesmo pode ocorrer uma grande quantidade de ar, uma grande entrada de ar, que leva a uma morte súbita. As manifestações clínicas são dispneia, que é dificuldade para respirar, diminuição da pressão arterial e arritmias cardíacas. Mas isso aqui, não se preocupe, que é mais para clínica, digamos assim. Aqui é uma condição interessante, que foi a morte de um recém-nascido devido a um procedimento de ventilação mecânica. Tá? Então, aqui houve uma embolia gasosa iatrogênica, ou seja, iatrogênica devido a um procedimento médico. Tá? Em um recém-nascido com doença das membranas hialinas. Essa doença aqui, galera, lembra dos alvéolos pulmonares? Os alvéolos são estruturas em forma de saco. Tá? E eles se mantêm abertos para que ocorra aquela troca gasosa. A manutenção desses alvéolos, a manutenção aberta desses alvéolos, se dá pela presença de uma molécula produzida lá no pulmão, chamada de surfactante. Essa molécula chamada de surfactante mantém os alvéolos pulmonares abertos para que ocorra a troca gasosa. A criança que tem essa doença aqui, chamada de doença das membranas hialinas, os alvéolos, eles colabam, ou seja, eles ficam colados, eles ficam fechados. Aí tem que entrar com a ventilação mecânica para que oxigene esse recém-nascido, senão ele vai a óbito, tá? Só que aqui o procedimento foi tão invasivo, tá? Que levou a um aumento dos níveis da pressão intrapulmonar. O procedimento foi tão invasivo, galera, que levou a uma entrada muito grande de ar na circulação. E a gente vê isso bem aqui. Olha só. Isso aqui é na cabeça, no crânio do recém-nascido. A gente observa aqui a presença desse sangue espumoso, né, com a presença de gás, de bolhas. Tá? Isso aqui ocorreu devido ao processo de ventilação mecânica. Como os alvéolos estão obstruídos, o ar para entrar sofre uma resistência. Aí, ventilação mecânica mais forte para oxigenar esse recém-nascido. Isso levou a uma entrada considerável de ar, tá? E a gente observa esse ar aqui, após a abertura da cavidade craniana. Tá? Nós podemos ter uma embolia gasosa a nível arterial, ou seja, quando cai na circulação sistêmica. Como pode acontecer? Oxigenadores em circulação extracorpórea. Então, por exemplo, cirurgias muito extensas, cirurgias cardíacas, tá? Em que o coração, no caso, obviamente, ele vai perder a sua função de bombeamento, tá? E o sangue, para perfundir, para entrar nos nossos tecidos, vai depender de um aparelho. Então, nós vamos ter uma circulação que é extracorpórea. Vejam que esses aparelhos, eles são cheios de cânulas. E durante esse processo pode ocorrer a entrada de gás na circulação arterial. Tá? Aí a gente vai ter uma embolia gasosa arterial. Ou mesmo durante o processo de cateterismo, para obstrução de uma artéria. Tá? Então, no processo de inserção do catéter, pode ocorrer também a entrada de gás na circulação arterial, tá? A entrada de ar, melhor dizendo, na circulação arterial.
ou mesmo em cirurgias no coração, ou mesmo em cirurgias da aorta, que é uma artéria extremamente calibrosa. Tá? Então, tanto em cirurgias cardíacas quanto cirurgias na aorta, o procedimento cirúrgico pode levar a uma entrada considerável de ar na circulação. Tá? Agora vai ser a circulação arterial. Por isso, uma embolia gasosa arterial. Tá? Outro tipo de embolia é a embolia gordurosa. Tá? Em que contextos nós podemos ter uma embolia gordurosa? Primeiro, lembra que os nossos ossos longos têm uma estrutura interna chamada de medula. Em adultos, essa medula, que era uma medula vermelha, agora é uma medula amarela. Essa medula amarela é composta por gordura, tecido adiposo. A grosso modo, lá é o tutano. Tá? Por que eu dei essa explicação? Nessas condições aqui, ó, de traumas, tá? Então imagina um trauma do fêmur, que é um osso longo. Nesse contexto, pode ocorrer extravasamento da medula amarela. E lembra que aqui também houve o quê? Rompimento de vasos. E esse conteúdo gorduroso da medula pode parar na circulação. Aí nós vamos ter uma embolia gordurosa. Essas gotículas de gordura, elas não se misturam ao sangue, tá? Elas não se solubilizam ao sangue. Então, isso vai causar a formação de um êmbolo gorduroso, tá? Então, isso ocorre em fraturas de ossos longos com medula óssea gordurosa. Outra condição que pode levar a uma embolia gordurosa são queimaduras mais graves, por exemplo, de terceiro grau, que leva a um dano da hipoderme, tá? Que é aquela camada composta por gordura. Tá? Então, essa gordura ela vai ser degradada. Lembra que aqui também ocorreu dano vascular, tá? Hemorragia, e essa gordura, esse conteúdo lipídico, ele pode entrar na circulação. Tá? Então, em queimaduras mais extensas, mais graves, podemos ter uma embolia gordurosa. Ou mesmo aqui no processo de lipoaspiração. O que acontece na lipoaspiração? O cirurgião insere uma cânula e essa cânula vai aspirar o conteúdo gorduroso. Nesse processo, obviamente, que ocorre rompimento de vasos e essa gordura pode entrar na circulação, embolia gordurosa. Tá? Então, aqui 3 contextos de uma possível embolia gordurosa. Essas embolias gordurosas, clinicamente, elas não trazem grandes repercussões. Muito raramente elas vão trazer uma repercussão clínica considerável. Aqui a gente está vendo um êmbolo derivado da medula óssea, que foi parar lá na circulação pulmonar. Então, isso aqui é conteúdo gorduroso derivado da medula óssea. Tá? Essa embolia gordurosa, como eu falei para vocês, dificilmente ela traz repercussões clínicas. Cerca de 1 a 2% somente dos casos, nós vamos observar uma repercussão clínica considerável. Qual é o quadro clínico de uma embolia gordurosa? Trombocitopenia. Tá? O que é trombocitopenia? Diminuição no número de plaquetas. O indivíduo vai evoluir com um quadro anêmico, tá? Petequias na pele, que são aquelas pequenas hemorragias, tá? Então, pequenos pontos hemorrágicos na pele e na conjuntiva, olhos. Dispneia, que é dificuldade para respirar. Insuficiência respiratória
e o indivíduo pode evoluir para o coma e até para a morte. Isso aqui é uma chamada de síndrome da embolia gordurosa. Raramente pode acontecer. E outras embolias menos significativas, aqui no caso a ateroembolia, que é causada devido ao rompimento de uma placa de ateroma, tá? Então esse conteúdo gorduroso, essa placa, ela rompe, desloca-se, cai no fluxo sanguíneo formando um êmbolo. Ou aqui uma embolia tumoral, que a gente observa nessa figura, um vaso, né? Aqui um vaso sanguíneo, aqui as células endoteliais, e internamente a gente observa a presença desse agregado de células tumorais, formando um êmbolo de células neoplásicas. Aqui novamente, ó, um êmbolo derivado de um tumor. Esse indivíduo aqui, ele teve um hepatocarcinoma, tá? Um carcinoma hepatocelular. E fragmentos do tumor, de células tumorais, foram parar aqui na artéria pulmonar. Então, houve uma obstrução da artéria pulmonar, aqui como a gente observa de forma bem evidente, por fragmentos do tumor. Certo? E finalizando, aqui, infartos. Tá? Então, o infarto, o conceito de infarto é a presença de uma área circunscrita de necrose tecidual por isquemia absoluta, ou seja, quando eu falo isquemia absoluta, houve uma obstrução total do vaso, tá? Sendo que essa obstrução ela foi prolongada. Tá? Então, o raciocínio é bem simples. Se houve uma obstrução do vaso, consequentemente, o fluxo sanguíneo foi interrompido. Tá? Isso, de uma forma prolongada, vai levar à morte tecidual, uma vez que as células vão consumir toda a sua reserva energética, vai consumir o seu oxigênio tecidual, vai consumir a sua reserva de ATP, as células irão morrer num quadro de necrose. Tá? Então, aqui esse esquema está mostrando justamente isso. Temos uma isquemia prolongada, com isso, consequentemente, nós vamos ter um consumo de toda a reserva energética da área que foi afetada. É óbvio que esse consumo ele vai ser mais ou menos rápido de acordo com o tecido. Como eu falei para vocês ainda há pouco, tecido cerebral, tecido nervoso, melhor dizendo, é um tecido que ele exige uma reserva energética muito alta. Então, ele sobrevive muito menos com pouco oxigênio e com pouco ATP. Então, o infarto cerebral, obviamente, ele é muito mais drástico quando a gente compara com outros tipos de infarto. Tá? Aí nós vamos ter uma necrose, ou seja, morte das células do parênquima tecidual e do estroma tecidual. Isso é um infarto. Diante disso, nós temos o infarto branco, tá? Típico de órgãos sólidos, como a gente observa aqui na figura. Então, aqui, ó, a área que infartou. Não é à toa que ele é chamado de infarto branco, porque a área que morre, ela adquire um aspecto claro, amarelado, esbranquiçado. Tá? Então, aqui coração, aqui o infarto no baço e aqui o infarto renal. Tá? Então, aqui ocorreu obstrução arterial em órgãos sólidos com circulação terminal. Então, esses órgãos, eles têm uma circulação terminal, tá? Ou pouca ou nenhuma circulação colateral. Essa circulação colateral é uma circulação acessória que irriga outras regiões do órgão. Isso diminui o dano causado por um infarto. Tá? E, ao contrário, o infarto vermelho recebe justamente esse nome, uma vez que
o tecido ele adquire um aspecto escuro, avermelhado, um vermelho escuro. Por quê? Porque na área que ocorreu o infarto, a morte tecidual, ocorre rompimento de vasos, consequentemente nós vamos ter uma hemorragia local. Esse sangue ele vai penetrar por toda a área que morreu, dando um aspecto escurecido, avermelhado ao tecido. Então, a região atingida apresenta uma coloração avermelhada devido à intensa hemorragia que se forma na área de necrose. É muito típica de órgãos frouxos, como o fígado, tá? E daqueles com irrigação dupla ou rica, circulação colateral. Aqui a gente está vendo um infarto vermelho, no caso aqui um pulmão. Então aqui nesse local houve a obstrução vascular e toda essa região mais escura morreu. Houve necrose, houve obstrução arterial, isquemia total, prolongada, que levou a uma necrose tecidual com hemorragia. O sangue vai penetrar toda essa região aqui que morreu. Tá? Aqui novamente um infarto branco, em que a gente vê a área em forma de cunha. Tá? Então a base da lesão ela fica para a superfície do órgão e aqui a extremidade. Essa forma de cunha ela adquire um aspecto semelhante a uma pirâmide. Tá? Então nesse ponto aqui que houve a obstrução do vaso e toda essa região necrosou, morte. Tá? Então aqui só para efeito de comparação, infarto branco, tá? E aqui o infarto vermelho. Aqui também a mesma forma de cunha. Tá? Aqui houve a obstrução arterial e aqui a base da lesão. Tá? Vejam que nesse local o tecido adquire um aspecto mais escurecido, justamente devido à intensa hemorragia. Novamente aqui aspecto de cunha, infarto vermelho, aqui infarto branco, isso aqui no rim. Novamente aqui em forma de cunha, um infarto vermelho, aqui no pulmão. Tá? E quais são as consequências? Tá? Então, temos um leque de aspectos clínicos. Tá? E tudo vai depender da extensão do dano, da extensão do tecido que necrosou, que morreu. O indivíduo pode ter uma febre, uma leucocitose, ou seja, um aumento no número de leucócitos, bem como um aumento de enzimas no sangue. Então, se for, por exemplo, um infarto cardíaco, um infarto do miocárdio, a gente vai ter um aumento aí de CKMB, de troponina, que são enzimas cardíacas, que sugerem um infarto. Tá? Localizadas, consequências clínicas localizadas, como dor. Tá? E esses sinais e sintomas, eles estão associados à disfunção do órgão que foi atingido. Então, tudo vai depender do órgão que sofreu o infarto. Tá? Então, se foi um coração, dependendo da área que morreu, que necrosou, o indivíduo pode ter uma insuficiência cardíaca. Ou se for lá no cérebro, dependendo da área que foi afetada, o indivíduo pode ter uma paralisia, ou mesmo pode evoluir para a morte. Tá? Vai depender do órgão, da função daquele órgão. Galera, eu finalizo a aula aqui. Ainda tem choque e edema, mas edema, vocês já viram comigo, já falei um pouco de edema quando eu falei de inflamação. Tá? Então, o conteúdo para a prova ele vai até aqui, até infarto. Tá ok? Muitas dúvidas? A aula foi devagar? Entenderam? Querem perguntar algo? Fiquem à vontade.
Foi muita informação. Muita informação, né? Essas querem ser farmacêuticos, poderiam procurar algo mais fácil, né? Mas ser farmacêutico é difícil. Então é muita informação realmente. Mas aí eu vou postar na plataforma, vocês podem ficar olhando lá várias vezes. Tá ok? Posso fechar? Posso finalizar? Tá ok, Irã. Ok, então, obrigado pela presença. Obrigada, Irã. Boa noite. Boa noite a todos. Tá?